Oi, gente, boa tarde, muito boa tarde para vocês. Hoje a gente tá com café aqui, vamos conversar com você tomando café. Organizando a bagunça. Organizando a bagunça, eu vindo do hospital, chegando no consultório, a Dalila saindo do consultório e nada como um café, né? Pra gente poder dar aquela acordada e tá aqui conversando com vocês, né? Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que a gente fala sempre aqui no consultório, que é que você não é menos mulher porque tem dor na relação, né? Na realidade, você não é menos mulher se amamenta ou se não amamenta, você não é menos mulher se tem parto normal ou tem parto cesariana, você não é menos mulher porque está solteira, você não é menos mulher por nada disso, né? Muito menos porque tem dor na relação. Por que a gente trouxe essa questão esse tema, né, dessa live? A gente achou super importante, porque é o que a gente vê aqui no consultório, né? Essa é uma realidade que a gente vê aqui. Hoje eu postei lá no meu Instagram pessoal uma frase, né? Que é: a pior dor de uma mulher é da dor de não ser ouvida, né? É a dor de não ser escutada, de não ser compreendida, né? E muitas vezes essa mulher ela não é compreendida pelo parceiro, né? E às vezes ela não é compreendida pelo profissional de saúde, né? Que está cuidando dela. E vou arrumar aqui, gente, que a gente vai ficar aqui com vocês hoje. Então deixa eu posicionar essa câmera melhor pra gente. Vocês conseguem ver bem a gente aí? Todo mundo direitinho? Então, assim, a mulher não é compreendida, né? Muitas vezes nem ela compreende o que está acontecendo com ela. Então, assim, ela acaba ficando muito confusa, né? E tudo muito complicado. Então, a gente está querendo trazer essa questão aqui, por que isso é muito relevante, né? E aí eu vou começar contando um caso para vocês sobre isso. Eu poderia passar assim um dia, eu sou a mulher de contar causos, sabe? Eu não sou mineira, não sei nada, né? Eu já adoro contar um causo. A gente tá falando sobre dor na relação e tudo mais, então eu vou contar um caso de uma paciente que eu estou atendendo atualmente. Ela é uma mulher, gente, que ela é uma mulher cristã, né? E ela escolheu esperar o casamento para poder ter a primeira relação dela. E aí ela já está casada há 20 anos e ela ainda não conseguiu ter uma penetração. E nesses 20 anos já aconteceu 1000 coisas, né? Ela já achou que ela não era digna, que ela era culpada se o casamento dela acabasse, enfim. Então, assim, são mulheres que sofrem muito, né? Que sofrem de uma culpa de, eu não estou exercitando o meu papel de mulher, eu não estou exercitando o combinado, eu não estou exercitando ser uma só carne com o meu marido, né? Porque eu estou falando no caso dessa mulher que é cristã, né? O meu casamento não foi consumado ainda por minha culpa, enfim. Então são muitas as coisas, muitas as dores que essa mulher traz junto com ela, né? Então, assim, a dor da relação sexual é uma dor, mas tem a dor da alma, né, Dalila? Tem outras dores envolvidas nisso, mas assim, como terapeutas física, né, a gente vai falar mais sobre a dor da relação. E isso é aqui todo dia, gente. Tem outras que já são casadas há muito tempo, que já tiveram relação e pararam de ter relação porque desistiram. E conta aí uma história tua aí também. Tu tem alguma? Mas o que não falta é história, né? O que não falta é história. Bom, vou pegar um exemplo de um lado oposto, né? A Michele contou a história de uma mulher cristã, enfim, que tem toda uma caminhada. E a minha paciente era uma paciente jovem e ela até teve alta, olha que beleza. Mas ela era uma paciente jovem com 27 anos
E ela chegou pra mim com muita dor na região, né? Olha, eu tô com muita dor nessa região de vulva, nessa região de vagina, não consigo nem mesmo encostar, só o fato de pensar eu já fico com muita dor, com muito nervoso. E a gente foi colher um pouquinho da história dela, né? Como a gente sempre faz no início da nossa avaliação, uma longa e profunda conversa. E na conversa ela falou pra mim, olha, Dalila, eu resolvi ter uma vida sexual ativa desde muito jovem, eu sempre tive muitos parceiros e muitas parceiras, eu cheguei à conclusão que essa vida de prazer sexual era o que eu queria. Então eu tive diversas experiências com várias pessoas ao mesmo tempo e isso nunca foi um problema pra mim, eu sempre quis, sempre gostei, sempre aceitei, sempre consegui ter prazer na relação dessa forma. Mas chegou um momento da minha vida que eu vi que isso não me levaria para uma construção de uma família, que também é o meu desejo. Então eu resolvi parar com tudo isso e resolvi descobrir o que era ser a esposa de um só homem. E eu comecei a procurar um namorado, né, que quisesse constituir uma família. Conclusão, gente, quando ela começou a ter um relacionamento sério com uma só pessoa, que pensava no momento igual a ela, em constituir uma família, o que aconteceu ali? Ela descobriu que ela tinha uma vulvodínia. E a gente vai falar sobre a vulvodínia daqui a pouco. Mas resumindo, ela tinha muita dor, muita ardência, muito medo, muita ansiedade na hora da relação. Ela buscou ajuda, o que foi extremamente importante. E a notícia boa é que ela ficou bem, ela tá ótima, tá casada, tá com o marido dela, sem dor. Mas aí a gente aproveita para trazer sobre as perguntas que a gente fez no feed, né? No Stories. Mas sabe que é uma coisa interessante antes da gente tratar isso? É que o caso, né, que eu trouxe, que é de uma mulher cristã, que a gente atende várias aqui também, é que muitas vezes essas mulheres, por terem essa questão de não ter com quem conversar, para uma mulher que tem alguma determinada crença, né, uma religião, muitas vezes ela se sente até mais solitária ainda do que uma mulher que não tem essas questões. Uma mulher que não tem uma crença, ela se lança mais nas propostas, né? Na busca, né? Ela se lança, ela não tem nada que a trave, né? E isso é muito interessante, né, Dalila? E muitas vezes a gente sofre a dor junto dessas mulheres que são cristãs ou até outras que acham que elas estão que é um karma, né? Que é uma questão de vidas passadas, que também é uma outra crença limitante. E, enfim, elas se lançam menos, né, na busca dessa ajuda, né? É verdade, gente. E aí a gente vem para o nosso tema de hoje. Será que quando você sente dor ou desconforto na hora da relação sexual, isso te faz menos mulher? Será? Essa é a pergunta de hoje que a gente vai tentar responder aqui junto com vocês. E o interessante é que na pesquisa que a gente fez no Instagram, 50% das pessoas que votaram disseram que existe alguma dor ou desconforto. Gente, dor e desconforto são coisas diferentes, não são? Sim. Como você classificaria isso? Bom, o desconforto é um incômodo, né? Que pode ser de várias formas. Esse incômodo, ele pode ser desde um medo, de um nervoso, um negócio não quero mexer, não quero tocar, não quero ver, alguma ardência, uma coceira. Tô esquecendo de alguma coisa? Deixar ser tocada. Tudo isso. Isso são desconfortos. Dor é dor. É uma sensação de estar esfolada, uma fisgada, uma facada, né? Choque. Enfim, a dor ela tem vários tipos, né, Dalila? Muitos então, dor e desconforto são coisas diferentes. E que aqui no consultório a gente acaba até ensinando esse tipo de coisa para a mulher, para a gente poder, para ela ajudar a gente a poder ajudá-la cada vez melhor. Porque quando a gente dá nome aos bois, fica mais fácil, né? Com certeza, quando a gente entende, né? Se essa dor que eu tenho é uma dor que vem do músculo, é uma dor que vem do nervo, é uma dor que vem de um órgão, fica tudo muito mais simples, Sim. né? Do que a dor. Dor é muito relativo, gente. Então a gente tem que ser mais específico quando a gente está buscando uma questão, né? Isso.
E aí a outra pergunta que a gente fez é se a dor e a culpa já te colocaram em algum momento para baixo, já te deixaram meio down. E assim, não foi surpresa nenhuma, mais de 80% das pessoas votaram dizendo que sim, que a dor já me deixou com um sentimento de culpa ou com uma autoestima lá embaixo. E isso também é uma realidade, não é? É uma realidade. A gente vê isso no consultório e a pesquisa, ela disse exatamente aquilo que a gente... Porque tem muita questão da história, né? De como a mulher, com tudo que a gente já tem conversado aí, como a mulher se vê, o que ela entende sobre si, o que ela entende sobre o papel dela na cama, né? A questão da mulher ser, ainda hoje, né? Ter medo da perda, ter medo de não executar a tarefa do jeito que ela gostaria, né? Do que o parceiro vai dizer, porque a gente vive querendo numa sociedade que o que importa é a performance, né? Que o que importa e não é, então essa mulher se sente culpada mesmo, tipo, pô, não tô fazendo como eu tinha que fazer, né? Então ela se culpa com medo da perda e com medo de tudo, né? E aí vai pra nossa terceira pergunta. Também de engravidar, né? Também. Muitas vezes sim. também tem tanta dor, gente, que não consegue ter relação e aí não consegue engravidar. Ele não consegue engravidar, se culpa porque a culpa é dela, da família não tá crescendo. Olha só que bizarro, cara. É bizarro o negócio. A verdade é que a gente vai colocando umas culpas dentro da gente e a gente vai alimentando essas culpas. E aí a gente começa a alimentar e começa a acreditar naquilo que a gente está alimentando. Sim. Só que o nosso corpo, como a gente sempre diz, ele é um corpo único. Então, se a gente alimenta culpa, essa culpa gera sentimentos. Esses sentimentos geram emoções e as emoções geram reações no nosso corpo. E quando a gente fala da região íntima, o que acontece? A musculatura, de novo, ela contrai, ela trava. O sistema nervoso, ele fica muito alerta, muito estressado. Então, qualquer estímulo que é dado, ele vai ser entendido como dor. E aí quando entra no a gente ciclo. fala, né, Dalila, que quando é sistema nervoso, não tem nada a ver com o sistema nervoso psicológico. Isso é muito importante, é o que a gente fala aqui. Quando a gente fala de sistema nervoso, que Dalila e eu, a gente trabalha muito com essa coisa com o cérebro, né, da neurologia e tal. Não tem nada a ver com a sua dor ser psicológica, né, Dalila? É a questão de como o seu cérebro, como o seu córtex cerebral, como a sua estrutura do sistema nervoso vê essa dor, né? Então, exatamente, para ficar claro, a dor ela existe e ela não é psicológica, ela existe. Ela pode ser melhorada ou piorada por diversos fatores, mas ela existe, ela é real. Então isso é um ponto muito importante, né? E ainda dentro dessa conversa, a nossa terceira pergunta que chamou a nossa atenção era, ok, se existe dor, se existe desconforto, o que deve ser feito? Devo guardar isso pra mim e manter essa culpa pra mim? Ou eu devo procurar ajuda? E um pouquinho mais do que 10% das pessoas comentaram achando que deve se guardar isso. Por que será, Michele? Cara, eu não sei. O que a gente vê aqui, né, minha amiga, é o medo, é a insegurança. Ou então ela já até tentou falar com o médico e o médico falou, relaxa. Ou tem que se masturbar. Ou tem que comprar um negócio, toma um vinho. Aí você vê no caso da minha paciente que é crente. A mulher não se masturba, não toma vinho, então ela fala, pronto, já era pra mim. Acabou a vida. Eu vou morrer com isso, né? Então... Porque não é assim, né, gente? Pô, claro que não. E é muito isso que a Michele falou, gente. Existe o medo, né, de falar e não ser compreendida. Existe a vergonha de, poxa, isso está acontecendo comigo, isso deve acontecer só comigo. Nunca ouvi falar isso. Alguém fala, gente, que perde xixi? Não. Alguém fala que tem dor na relação sexual? Alguém fala que fica sem ir ao banheiro uma semana? Ninguém fala essas coisas. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. Então o medo, a vergonha,
a insegurança e às vezes até aquela culpa que ela vai alimentando sobre ela mesma, de esse é um negócio da minha cabeça, é porque eu não tô me sentindo bonita, é porque meu bumbum já não tá tão duro como deveria estar, é porque eu não sou tão gostosa como a fulana de tal, porque eu tô com meu rosto cheio de espinha. São várias coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça, que a gente vai acreditando nas mentiras que a gente vai colocando. Agora eu acho que vale a pena fazer um comentário que eu sempre falo para as meninas. Eu falo, gente, quem olha para sua estria e quem olha para sua celulite é você. É você. Existem alguns homens que são mais detalhistas, mas a grande maioria dos homens não vão olhar para sua celulite e para sua estria. E se você tá com uma espinha aqui, ou se você tá um pouquinho mais cheinha. Então a gente precisa parar de colocar isso na nossa cabeça. A gente não tá falando aqui que não é pra se cuidar, certo? Certo. Né? Mas lá na minha casa, quem mostrou todas as celulites e estrias pro meu marido fui eu. Lá na minha casa também. E na sua casa? Foi ele que apontou? Ou foi você que falou, amor, olha aqui que eu tô vendo, olha aqui que eu tô olhando? Né? Então, gente, importante. Então tá bom, então a gente já entendeu todo esse contexto aí. Então vamos entender um pouquinho mais o que pode gerar desconforto e dor durante a relação sexual. Vamos lá. Me senti agora num programa de entrevista. Vamos lá. Bom, eu vou explicar para vocês como eu explico aqui no consultório, gente. A dor na relação sexual, ela pode ter uma causa visível e uma causa invisível, né? Dor na relação sexual, ela pode acontecer por coisas doenças, né, ou problemas de dentro da barriga, ou seja, das vísceras, né, ou de questões fora da barriga, né, ali da região mesmo da vulva, da vagina, do ânus, etc e tal. E na realidade, que é muito interessante, né, Dalila, às vezes a pessoa já até cuidou de uma doença visceral, da bexiga, do útero, do intestino, mas a dor continua. Então a dor, recapitulando o que eu acabei de dizer, né? Então a dor na relação sexual, ela pode ser por uma doença, né, de uma víscera pélvica que está dentro da barriga, como uma endometriose, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, né, como uma bexiga dolorosa. Essas questões geram dor na relação sexual. E tem outras questões que também podem gerar. Questões ortopédicas, muitas vezes, traumas, né? Cair de bicicleta, quando tem laceração, enfim, né? E até as questões do assoalho pélvico. Então, Dalila, são as maiores causas de dor na relação sexual. É muito comum a gente ver aqui no consultório mulheres que chegam com causa de candidíase de repetição, né? Candidíase, coça, arde, enfim, incomoda e está sendo tratado junto ao médico ginecologista, mas algumas ali persistem por um tempo. E essa candidíase de repetição, se ela é por longo tempo, ela vai gerar, de fato, dor e incômodo na relação sexual e ela pode se transformar numa vulvodínia, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre a vulvodínia. Infecções, né? Qualquer tipo de infecção também pode gerar dor e desconforto na região aí do assoalho pélvico. Mas é bem verdade que a cistite, que as infecções, o médico, o ginecologista, ele junto com você vai traçar o melhor tratamento para poder curar isso daí, né? A causa disso daí. Então hoje a gente queria conversar mais especificamente com vocês sobre 3 doenças que são muito comuns de gerarem dor na relação sexual. E a gente começa pelo nosso famoso vaginismo. Pois é. Então vai lá. Amiga, é muito engraçado porque as pessoas têm dificuldade ainda, né, de diagnosticar a dor na relação e etc e tal. E a minha impressão é que para todo mundo, dor na relação sexual é vaginismo. Você tem essa impressão? Também. Né? Que é sempre vaginismo, na realidade não é.
Vaginismo é um diagnóstico, né? É uma doença já diagnosticada e é um tipo. Então, assim, na realidade, a gente precisa fazer os diagnósticos de exclusão, né? Então, assim, ontem, por exemplo, vou contar uma história. Ontem, por exemplo, chegou lá no consultório uma menina com dor na relação sexual. E aí, pelo que ela foi falando, me parecia uma vulvodinha, porque ela tinha uma dor e uma ardência. Só que aí ela foi me falando outras coisas, sabe? Ah, eu perdi um bebê, eu tenho cólicas insuportáveis, né? E eu faço xixi toda hora. Aí eu falei assim, você já fez alguma ressonância? Moral da história, eu levantei hipótese até uma endometriose. Então, assim, as causas da relação sexual são várias, então a gente tem que excluir. O que é o vaginismo? O vaginismo, ele é uma, na ausência, né, amiga, já viu tudo, de uma doença, tal, diagnóstico ali, né? É uma contração involuntária do assoalho pélvico que impossibilita muitas vezes a penetração. É bem verdade que o vaginismo tem alguns graus de vaginismo, né? Mas o vaginismo é caracterizado por isso, uma contração involuntária do assoalho pélvico que impossibilita a relação sexual. Então, o vaginismo é essa contração aí muito grande na entradinha. E normalmente a dor na hora da relação sexual é na penetração, na entradinha. É ali a dor do vaginismo. A vulvodinha, o que seria a vulvodinha, né? A vulvodinha, ela tem... Logo na entradinha, tá lá, né? Não vai dar, estamos presos no microfone. Não vai dar. Mas vamos imaginar aqui o seguinte, a minha mão. Aqui a gente tá na vagina, tá bom? E a gente tem como se fosse um relógio. Imagina, aqui em cima seria 12 horas. Então aqui 3 horas, 6 horas e 9 horas. Na vulvodinha, esse ladinho, 3 horas, 6 horas e 9 horas, arde e arde muito. E é bem superficial, gente. É assim, a pontinha do dedo, sabe? A pontinha do dedo encosta aqui, arde, encosta aqui, arde, encosta aqui, arde. É possível se ter vulvodinha com vaginismo? Sim. É possível que a musculatura superficial do assoalho pélvico esteja muito contraída e que haja ardência na entradinha. Mas também é possível se ter somente a contração involuntária dos músculos, o vaginismo, ou somente a ardência, né? Existem testes específicos para serem feitos para poder ser diagnosticado e, mais uma vez, a gente precisa da ajuda dos médicos, né, para poder auxiliar a gente nesse tratamento. Mas são duas causas de dor e desconforto muito comum que nós pegamos aqui no consultório. E muitas causas, e são as duas causas que a gente observa, né, que é muito frequente e pouco, como é que eu falo, sem ser... Pouco diagnosticado, pouco visto. Isso. Pouco visto. Você foi bem educada, assim. Obrigada. Gente. Não é só para vocês entenderem. Não é incomum chegar uma mulher aqui no nosso consultório relatando dor na relação sexual por muito tempo. E aí ela acaba indo no médico dela e o médico, enfim, não conseguiu perceber que ela podia ter um vaginismo ou uma vulvodinha. Foi tratado, melhorou ali alguma outra coisa, mas a dor permaneceu. E quando ela chega na gente, a gente acaba fazendo alguns testes e a gente fala, opa, faltou alguma coisa. Aí o que a gente faz? Devolve pro médico dela. Olha, dá uma olhada, dá uma investigada, talvez possa ser isso, talvez possa ser aquilo. Porque, gente, vulvodinha, por exemplo, a gente realmente precisa da ajuda dos médicos, né? Dependendo do grau de vulvodinha, é necessário ser medicada, seja um medicamento oral ou seja uma pomadinha, um medicamento tópico. Então, precisamos da ajuda dos nossos médicos. Não sei se meu amigo ainda está aí, doutor Rodolfo, se ele estiver aí, é um amigo que está sempre junto com a gente também nesses casos. Principalmente de endometriose. Você. Verdade. O que você quer que eu diga da endometriose? Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho o que é a endometriose até chegar na dor. Pode, até porque a gente está no mês, né? Sim, gente. No mês da conscientização da endometriose, gente.
A endometriose, ela é uma das grandes causas de dor na relação, de dor pélvica de uma forma geral, né? Porque muitas vezes a mulher, ela não tem só a dor na penetração, ela tem uma dor na barriga, uma dor nas costas. É um negócio que é incapacitante, que é chato para burro. A mulher, além de não conseguir transar, não consegue passear, não consegue sair, aí ela acaba se sentindo culpada, porque, meu Deus, estou aqui atravancando a família, que não sei o quê. É muito complicado. Então a endometriose, né, o útero, ele tem uma camadinha por dentro dele, que é o endométrio, e que ele se prepara, né, em toda mulher, depois da menarca, depois que inicia a vida, o ciclo menstrual, né, todo mês aquele endométrio ele se enche de sangue, ele se prepara todo para receber, né, a possível fecundação. E quando a gente menstrua, é a descamação desse endométrio em forma de menstruação. E o que é a endometriose? A endometriose é quando esse endométrio fica dentro da cavidade abdominal. Então, muitas vezes esse endométrio pode parar no intestino, pode parar na bexiga, fica solto ali na cavidade, e isso é uma questão que inflama a mulher, inflama, gera dor e às vezes gera outras questões também, dor para urinar, dor para evacuar, aumento da frequência urinária, ou seja, a mulher faz xixi de hora em hora, sabe? E às vezes também a endometriose é a maior causa de infertilidade na mulher, né? Então a endometriose, ela é uma bomba. Por que eu digo uma bomba? Porque ela dói mesmo, ela pode causar infertilidade mesmo, mas tem tratamento. A mulher pode viver sem dor e a mulher consegue engravidar, né? Então, basicamente é isso a questão da endometriose. E além de outras dores também, né, Dalila? Como eu já falei dor nas costas, já falei, né? Dor nas costas, sim, falou. E na relação sexual, essa dor é mais na entradinha ou ela é mais profunda? Bom, pode ser nas duas, né? Dependendo do tempo que essa mulher tá com endometriose também, mas ela é mais caracterizada por uma dor lá no fundo. Geralmente quando é só endometriose, né, Dalila? O pênis entra e quando chega lá no final, quando é aquela cutucada lá, dói bastante. Mas por que eu falei quando é só endometriose? É muito comum essa mulher ter endometriose desde a adolescência e nem saber, tem endometriose há muito tempo, e aí o que acontece? É aquilo que a Dalila falou do cérebro, né? Acaba que ela começa a deixar a vulva dela muito sensível, porque é muita dor há muito tempo. E quando a mulher tem uma dor pélvica há muito tempo, como por exemplo essas cólicas menstruais, o assoalho pélvico, que é um músculo que está ali bem pertinho, ele se contrai num mecanismo, entre aspas, de proteção. Então acaba que a mulher com endometriose, ela pode também sentir uma dor na entrada, ela também pode ter uma vulvodinha na entrada, né, Dalila? E aí a gente precisa, por isso que é sempre importante a gente fazer uma boa avaliação, pra gente não é tudo igual, né? Ontem me perguntaram isso, Michele, dor na relação é tudo igual? Não é tudo igual. Não é. A gente precisa fazer os diagnósticos de exclusão para poder tratar de uma forma adequada e para realmente, quando a gente fala que é possível viver sem dor, é porque é possível viver sem dor, né, Dalila? Exatamente, gente. E aí, por exemplo, seguindo esse gancho da Michele sobre a endometriose, vamos lá, descobriu que tem endometriose, fez o tratamento, se foi necessário, fez a cirurgia, tirou todos os focos da endometriose. Então, aquilo ali que gerava uma inflamação, que sensibilizava, deixava mais sensível o cérebro, foi tirado. Porém, lembra que como já tem dor há muito tempo, uma via que leva esse estímulo para o cérebro foi tirado, que são os focos da endometriose. Mas existem outras vias, como por exemplo, o assoalho pélvico, como a Michele comentou. Quando a gente tem a endometriose e sofre com dor por muito tempo, os músculos do assoalho pélvico se contraem e se mantêm em contração permanente. Então a gente acabou o foco da doença, que era a endometriose, necessário para poder continuar o tratamento. Agora a gente precisa melhorar esses músculos do assoalho pélvico que estão extremamente contraídos,
para diminuir também esse estímulo que vai para o cérebro. Mas será que para só por aí? Não para só por aí. A gente vai precisar analisar como é que está a sua alimentação, como é que está o seu sono, se você tem conseguido ou não fazer uma atividade física, se você tem se sentido bem com você mesmo, ou se você tem se culpado, se você tem se sentido ansiosa. Tudo isso vai interferir na forma como o seu cérebro vai conseguir entender os estímulos que estão chegando nele. Então, é extremamente importante a gente tratar a doença de base e tratar todo o restante. E é aí que entra o ponto que a gente gostaria de falar. Por que diversas dores na relação sexual não aparecem em exame? Não aparece no exame de imagem, não aparece, enfim, em qualquer outro tipo de exame de sangue, né? Se a gente não tem ali nada que mostre por que eu ainda tenho dor. Pois é, né, minha amiga? As sociedades, né, a sociedade brasileira, a sociedade internacional de estudo da dor, elas já caracterizam toda dor crônica como a própria doença. Então, assim, a dor crônica já tem um motivo natural de ser tratada. Sim. Eu não vou explicar aqui para vocês toda a neurofisiologia do processo. Eu vou tentar traduzir, né, o porquê. É porque essas dores de muito tempo, elas ficam parecendo que tatuadas no nosso cérebro. Parece que o nosso cérebro registra, né, Dalila? Sim. Aquela dor ali. E aí a gente precisa, uma mulher com dor há muito tempo, que não aparece nos exames, ela fica com a dor tatuada no cérebro e os neurônios que ficam lá na vulva dela, eles estão estressados. Os receptores, né? Porque eu falo que é neurônio para ficar mais Para facilitar. Imagina só mulher bem assim, né? Então, assim, ficam lá os receptores, né, estressados e com aquela memória da dor ali. Então, a dor não existe. Ela é sentida, ela é real, ela é tudo isso, né, Dalila? Mesmo se ela não for vista. Mesmo que ela não... Por isso que a gente sempre fala dessa bendita dor invisível. Ela não aparece no exame, ela não aparece em exame nenhum de sangue, de imagem, que não sei o quê, mas a dor tá lá. A dor tá lá por quê? Porque tem a sua vagina, a sua vulva está sensibilizada e o seu cérebro também. Então a gente tem que apagar a sua dor da vagina e apagar a sua dor do cérebro. Parece que é complicado, mas nem é, né, amiga? Não é, porque quando a gente consegue identificar esses fatores, né, alimentação, sono, enfim, tudo que pode ajudar a melhorar ou a piorar, fica muito mais fácil criar estratégias. Então essa também do nosso papel aqui, na verdade, né? Ajudar você a identificar quais são os fatores, né, fora ali do local específico, que estão ajudando para deixar o seu cérebro mais sensível e a sua região da pelve também mais sensível. Então, assim, acho que a mensagem principal desse momento é dizer para vocês que sim, a gente acredita na dor de vocês, mesmo se ela não aparecer em local nenhum. E o mais importante de tudo, que toda dor tem tratamento. Não vale a pena ficar convivendo com a dor durante anos e anos e anos. Vamos olhar pra gente e cuidar dessa dor. Mas não para por aí, né? Não, amiga, vamos continuar que a gente já tem tempo. Não para por aí não, porque aí a gente já entendeu tudo que pode causar dor e tudo que pode causar desconforto. Vamos falar um pouquinho sobre a culpa que a mulher se sente nesse momento? Pois é, aí você imagina, né, a situação que ela tá. Ela não sabe nada disso, porque ela ainda não chegou na Dalila e na Michele, e nem nas nossas parcerias, né, nos nossos médicos, enfim. Ela não teve diagnóstico ainda, né, amiga? Então, ela se sente culpada por isso mesmo. Ela se sente culpada porque ela acredita, sem saber da verdade, em alguns mitos. Não é, minha amiga? Com certeza. E aí elas chegam aqui falando, tô atropelando vocês? Você queria falar alguma coisa? Não, pode ir. Alguns mitos
de tipo, doutora, sabe o que é? Eu acho que eu não consigo ter relação porque o pênis do meu marido é um pouquinho grande. Outra, o que você poderia falar? Ele é muito mais grosso do que qualquer outro. A gente escuta muito isso, gente. E aí a gente precisa entender se realmente isso é um fato ou se isso é algo que foi criado. Como é que vocês fazem isso? A gente mostra aqui algumas coisas para que a mulher possa identificar e ajudar a gente a perceber, junto com ela, que na verdade, mostrar pra ela, na verdade, né? Essa frase ficou estranha, gente. Vamos refazer, vamos reformular a frase. Você entendeu? Quando uma mulher chega falando, dói muito na hora da penetração, porque o pênis do meu marido é muito grande ou o pênis do meu marido é muito grosso, a gente tenta entender o que ela entende por grosso e por grande. Porque isso é um baita mito que tem. Sim. E aí a gente tem alguns instrumentos que a gente utiliza aqui no nosso consultório para ajudar a fazer essa mulher perceber que na verdade não. Na verdade nem é tão grande assim. E ainda que seja grosso, a vagina da mulher é flexível. O músculo ele tem a capacidade de se deformar. De deformar no sentido de, quando a gente fala deformar, grande, né? De dilatar, né? De alargar, de tornar flexível. Ainda que o pênis do marido seja grosso ou seja grande, é possível, né? A gente aqui tem todas as estratégias para ajudar essa mulher. Inclusive a desconstruir a ideia que ela tenha dor por causa do pinto do marido. Então o que é? Vai trocar o pinto ou vai trocar o marido? Não precisa trocar nem o pinto nem o marido. É só trabalhar a perereca, né? E é trabalhar a dor. Não, você não tá falando mentira. Então esse é um mito que a gente escuta aqui bastante. O outro mito que a gente escuta é: eu quis me guardar pro casamento, não tive relação sexual com ninguém. E aí quando a gente começou a ter relação sexual, pronto, acho que eu perdi o tempo, eu não aprendi direito, ninguém me ensinou. E aí deu ruim, como o pessoal fala. A gente não escuta isso? Mas o contrário também é verdadeiro. A gente também escuta: nossa, mas eu vivi uma vida completamente assim, enfim, depravada, liberal, o que vocês quiserem chamar, a palavra que vocês quiserem chamar, e agora eu resolvi ser uma pessoa tranquila, ter somente uma pessoa, escolhi o só. Isso ou é um karma de tudo que eu fiz, ou é uma punição dos meus pecados, ou é porque eu não sou boa o suficiente, então eu mereço sofrer mesmo. Então a gente escuta muito desses mitos aqui no consultório e cabe a nós ajudar a mulher a desconstruir isso, né? Às vezes a gente pede ajuda para os nossos colegas que entendem mais de emoções, de sentimentos do que a gente, de fato, né? Mas são mitos importantes. Sim, sim. Aqui no consultório, gente, na nossa avaliação, a gente consegue... Por isso que a avaliação é muito importante. Ela é o diferencial da parada. A gente consegue entender o quanto que essa mulher está precisando, primeiramente, da gente ou de um psicoterapeuta. Quando a gente conhece, depende da mulher, não é todo mundo que vai precisar da terapia, né, amiga? Mas às vezes precisa, porque tem muita culpa, tem muita coisa, né? E a gente não sabe mexer nessa caixinha. Inclusive é melhor que a gente nem mexa nessa caixa. Com certeza. Porque se a gente abre a caixa, depois não consegue fechar, e como é que faz? A gente é cada macaco no seu galho, né? Então a gente na avaliação, a gente consegue, naqueles questionários que a gente usa, a gente consegue enquadrar melhor a necessidade da paciente, porque muitas delas chegam falando assim: cara, eu queria muito fazer, só que eu não tenho tempo, não tenho grana. Então a gente, né, Dalila, a gente consegue ou fazer de 15 em 15 dias a fisioterapia e a psicoterapia, ou quando a gente vê que é uma fobia que a pessoa desenvolveu, a gente fala: cara, tenta melhorar um pouco lá a fobia, daqui a pouco você volta. Enfim, tudo é negociável, né? Com certeza, gente. E aí, tendo os mitos, a gente, para voltar para a culpa, faltou, acho que a gente falar um pouquinho da culpa e do mito no sentido do problema, né? Essa palavra é ruim, a palavra problema é ruim, a palavra disfunção é ruim, mas eu não consigo achar uma outra melhor, para falar a verdade. Mas
essa história de esse problema é seu, vai tratar que o problema é seu. Quando isso está dentro de um relacionamento, como o exemplo que a Michelle deu de uma paciente com 10 anos de dor, quando existe isso dentro de um relacionamento, seja namoro, seja casamento, isso não pode ser considerado um problema da mulher. Não, isso é do casal. Por que do casal? Desde o início a gente fala aqui, a gente acredita, né, no sexo relacional. Então você não faz sexo sozinho, né? Você pode até se masturbar, mas fazer sexo sozinho... Masturbação não é sexo. Masturbação, pois é. Então assim, né? Então o sexo é relacional, você tem que estar com uma outra pessoa ali. Então a partir do momento que você não faz sozinho, não é um problema seu, é um problema nosso, do casal, né? De quem está envolvido. Então a gente precisa tirar um pouco, nós mulheres precisamos tirar um pouco desse peso que a gente carrega da gente. Também precisamos tirar o peso que a gente coloca no nosso parceiro, porque muitas vezes a gente coloca, não, eu sinto dor porque ele não sabe fazer direito, ou eu sinto dor porque ele não entende nada, eu sinto dor porque isso, porque aquilo. Isso até pode ter um fundo de verdade, se a tal da resposta sexual, né, se vocês não sabem e não conhecem. Mas o fato é, o problema e o desconforto, ele é do casal. Ninguém tem culpa nessa história. Ninguém escolheu ter isso, né? Então, quando o casal tá junto, muito mais simples. Até porque o tratamento tem que passar pelo casal, não tem? Sem dúvida. A gente aqui recebe o casal, conversa com o casal e não tem como, porque pra gente tratar bem dessa mulher, a gente sempre fala para eles exercitarem o carinho, o estar junto, mas tentar tirar por um tempo essa penetração de jogo. Por quê? Porque lembra que a gente falou da tatuagem, da dor no cérebro? Toda vez que a mulher vai lá ter a penetração dolorosa, mais uma marca que faz no cérebro. Então a gente tenta falar para ela o seguinte, olha, você não precisa ficar para sempre sem a penetração. Claro que não. Mas nesse primeiro mês, nesses 2 meses iniciais aí, mais ou menos, né? Vamos tentar tirar a penetração do circuito, vamos fazer o resto do sexo para poder melhorar. Então assim, é legal que isso seja conversado com o parceiro, né? E, cara, a nossa experiência aqui é super legal, né? A grande maioria dos parceiros são parceiros. São participativos, né? E a gente não pode esquecer a culpa que eles se cobram também, ainda tem né? isso também, né? Porque eles se cobram de... Tem todo tipo de parceiro, tem todo tipo de mulher, tem todo tipo, né? Então tem os caras que realmente desistem da penetração, não deixa ir lá, e eles sofrem com isso, porque eles, cara, imagina, né? O cara se sente ele também fica perdido. Ele gosta da mulher, ele quer estar com a mulher, não quer ver a mulher sofrer, né? E isso é muito difícil. Mas também tem aquele outro tipo de cara que desiste da mulher e entra na pornografia ou entra em prostituição, entra em outras coisas. Mas ambos estão sofrendo, né? Eu acho que tanto aquele que vai para um lado está em sofrimento, quanto aquele que continua ali do lado da mulher, junto com ela, não desistindo, também sofre, porque ele também se sente que ele está pouco participativo, que ele pode não estar ajudando como deveria, enfim, né? Com certeza. E a gente já sabe que a vida sexual, ela faz parte, né? A Organização Mundial de Saúde, ela classifica a vida sexual como uma das áreas para se ter uma qualidade de vida, para se considerar que você tem uma qualidade de vida. Então, é importante a gente olhar para essa dimensão do nosso corpo, né? Uma dimensão que nós acreditamos que foi criado e é um presente de Deus para nós, tanto homens quanto mulheres. E acho que a mensagem de hoje é para você, mulher, que sente dor na relação sexual, é que isso não te faz menos mulher. Não é o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você, a circunstância que você está vivendo que faz de você menos mulher, que define quem você é. Não é. Isso é apenas algo específico e pontual que está acontecendo na sua vida. Mesmo se esse pontual durar algum tempo, né? Durar alguns anos.
Então, o nosso desejo é que se você tá ouvindo a gente e sente dor na relação sexual, primeiro, não se culpe por isso pode acontecer. Segundo, investigue para saber se existe alguma doença de base que possa estar causando essa dor na relação. Terceiro, se trate de verdade sem esquecer que existe uma luz no fim do túnel, mesmo se você já procurou ajuda de muitos especialistas, e que essa luz ela é real. Sim. E que tem tratamento, e que a dor tem tratamento, e que é possível, mesmo com dor na relação sexual, se ter uma relação sexual prazerosa e com intimidade e com diálogo, mesmo nesse processo de tratamento. Sim. E guarda essa esperança de que vai rolar penetração sem dor, porque, cara, vai rolar. Vai rolar. Só tem que ter calma, paciência e perseverança. Exatamente. Você falou tudo, amiga. Falou tudo. Nada é pra sempre, né? Assim, a gente, aliás, só o amor de Deus, mas assim, não vem ao caso. Cara, a Dalila falou tudo e é isso. Guarda a esperança. Tudo é possível de ser reconstruído. A ciência mostra através da neuroplasticidade, né? Que a gente consegue reconectar neurônio, cara. Então, assim, é possível recomeçar sempre. É possível recomeçar da emoção, recomeçar tirando os medos. É possível recomeçar um novo padrão muscular. É possível recomeçar sempre. E é possível recomeçar do zero. É possível recomeçar a relação. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é não se conformar. Se você escutar que, não é assim mesmo, cara, muda de profissional, vai em outro. Entende? Faz a sua parte e não se conforma, não desiste de você, não desiste da sua vida conjugal, não desiste da sua vida sexual, né? Eu acho que é isso que a gente queria falar pra vocês hoje. Sim. Né? Podem continuar mandando perguntas, gente, né, pela mensagem ali do Instagram. Fiquem à vontade, sugestões também de live, né, Dalila? Sim, a gente vai estar aqui, gente, toda quinta-feira, 1h30, para conversar com vocês e tentar esclarecer um pouco mais sobre vários assuntos que ainda são complicados de serem falados. Tá bom, gente? Beijo, gente. Até Beijo. quinta. Foi ótimo estar com vocês.